Galera, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Você já colocou um filme pra assistir e depois de alguns segundos percebeu que alguma coisa estava errada? O filme era o mesmo, as cenas eram as mesmas, os atores eram os mesmos, mas a voz não era. Talvez você tenha assistido aquele filme dezenas de vezes na televisão quando era criança, decorado as falas e até associado determinada voz ao personagem. Aí, anos depois, você compra o DVD, coloca no aparelho, escolhe português e tem alguma coisa estranha. A voz não é mais aquela que você lembrava. E se você passou por isso com De Volta para o Futuro, você definitivamente não tá sozinho. Esse é, inclusive, um dos filmes que mais aparece quando o assunto é redublagem no Brasil. Muita gente conheceu Marty McFly, o Dr. Brown e toda aquela história através de uma determinada dublagem exibida na televisão. E anos depois encontrou outra versão no DVD. A primeira dublagem brasileira de Volta para o Futuro foi feita pela BKS, enquanto uma nova versão foi produzida posteriormente pela Double Sound, associada aí ao lançamento do DVD e outras mídias. Então, aquela sensação de, peraí, tem alguma coisa estranha na voz desses personagens, não é impressão sua. Espera, daqui uns 30 anos? É um número simpático. Dê uma olhada em mim quando chegar lá, tá? Eu devo estar com 47. Deixa comigo. Se cuidem. Você também. Há uns 30 anos. É um número redondo. Me procura quando chegar lá, tá? E eu devo estar com 47 anos. Procura. Se cuida. Você também. E o mais curioso é que De Volta para o Futuro não é uma exceção. Os Incríveis teve uma história ainda mais complicada porque a primeira dublagem acabou envolvendo aí uma decisão e acabou numa disputa judicial relacionada à utilização daquela versão em diferentes mídias. Titanic também teve mais de uma versão, Akira, a animação japonesa, chegou a ter 3 versões diferentes feitas no Brasil. Ou seja, em algum momento a gente precisa fazer uma pergunta que parece simples à primeira vista, mas tem uma resposta bem mais complicada. Se o filme é o mesmo, por que alguém gasta dinheiro para dublar tudo de novo? E só antes da gente responder essa pergunta, eu vou te pedir um favorzinho rápido aqui, que é para você deixar o seu like aqui no vídeo e confere se você tá inscrito no canal. Se não tiver, já se inscreve agora enquanto eu tô falando aqui essas palavrinhas que muita gente não gosta. E galera do celular, ó, também dá aquela hypada gratuita que ajuda demais. E é justamente aqui que a história começa a ficar muito mais interessante, galera. Porque a gente costuma olhar, ou melhor, ouvir para as vozes da dublagem e apenas enxergar a voz dos personagens. E por trás daquela voz existe um estúdio, existem profissionais, uma distribuidora e principalmente existem contratos e direitos. Uma dublagem ela é produzida para que aquele filme possa ser utilizado em determinado contexto. E a vida comercial do filme pode continuar por décadas aí, acaba passando aí por VHS, cinema, televisão, DVD, Blu-ray e agora nas plataformas digitais. E quando a obra entra em uma nova etapa, a dublagem antiga nem sempre pode simplesmente acompanhar o filme. Isso acontece porque o filme e a dublagem não são necessariamente inseparáveis. Pode existir uma versão brasileira que foi produzida anos antes, mas que não esteja hoje disponível para uma nova distribuição da maneira necessária. Os direitos podem estar em outra situação, uma empresa pode ter mudado ou simplesmente pode existir uma decisão de produzir uma nova versão. E quando aquela dublagem anterior não pode ser utilizada, o resultado é exatamente aquele que causa tanta estranheza que a gente falou no início. O filme continua igual, mas os personagens ganham novas vozes. Como eu falei lá no início, a animação Os Incríveis da Disney, ela mostra muito bem como isso pode sair do campo da simples curiosidade e chegar até a justiça. A primeira dublagem brasileira do filme foi feita pela Delarte e contou com profissionais que deram as vozes aos personagens na versão que chegou ao público pela primeira vez. O problema apareceu quando essa dublagem passou a ser utilizada em outras mídias. Os dubladores questionaram justamente a extensão dessa utilização e a disputa acabou nos tribunais. O caso resultou numa decisão favorável aos profissionais e posteriormente uma nova dublagem foi produzida para o filme. Ou seja, nesse caso específico, a troca de vozes não aconteceu simplesmente porque alguém acordou e resolveu que seria uma boa ideia gravar tudo de novo. Existia uma discussão concreta envolvendo a utilização daquela dublagem em diferentes meios, e isso ajuda a responder a pergunta que parecia tão estranha no começo. Uma nova versão pode existir não porque o filme mudou, mas porque as condições de utilização daquela dublagem mudaram. E agora, antes que alguém apareça aqui nos comentários com aquela
clássica guerra de sempre, né? Ah, eu só assisto legendado, contra dublado é melhor. Enfim, galera, vamos deixar essa briga para um outro vídeo, para um outro local, enfim. Primeiro porque a dublagem também é uma ferramenta de acessibilidade e permite que muita gente tenha uma experiência muito melhor com a obra. E segundo porque, gostando ou não, você assistir um filme dublado ou legendado, enfim, uma coisa difícil da gente negar aqui, né? A dublagem brasileira é uma das grandes referências mundiais nesse trabalho. Então, aqui não existe jeito certo de assistir, beleza? Se você prefere o áudio original, beleza. Agora, se você prefere o dublado, também beleza. E se você é do time que escolhe, dependendo aí do filme, da época ou até da dublagem, você provavelmente tá aí na maioria e nem sabia. E o DVD acabou tornando esse tipo de diferença ainda mais perceptível para muita gente. Porque quando aquele filme que você conhecia da televisão ou do VHS chegava em um novo formato, ele podia trazer uma nova versão brasileira. E aí acontecia aquela experiência que muita gente teve. Você comprava o filme, colocava no aparelho, escolhia lá áudio português, esperando ouvir exatamente aquilo que você lembrava de antigamente e descobria que não era. Galera, e talvez seja por isso, justamente por isso, que esse assunto mexa tanto com a nossa memória. Porque a gente não lembra apenas do filme, a gente lembra de como a gente assistiu ao filme. A voz daquele personagem que a gente tanto gosta pode estar associada à televisão da infância, ao VHS que alguém comprou, alugou, à locadora do bairro, à sessão da tarde, ao DVD que você ganhou de presente de alguém especial. Quando aquela voz desaparece, não parece apenas que trocaram o dublador, parece que mexeram com uma parte da nossa memória. Galera, é por isso que essas discussões sobre dublagem sejam tão apaixonantes, porque tecnicamente podem existir várias versões oficiais, mas emocionalmente, normalmente existe uma que venceu. É aquela que você ouviu primeiro, aquela que ficou gravada na sua cabeça, aquela que faz você reconhecer o personagem antes mesmo de prestar atenção na imagem. Para muita gente, Marty McFly, por exemplo, não tem simplesmente uma voz brasileira. Ele tem aquela voz específica que acompanhou a sua infância ou adolescência. E por falar em Marty McFly, né, a gente volta lá para o começo do vídeo. Se você colocou um DVD do De Volta para o Futuro anos atrás e pensou, olha, alguma coisa tá errada, talvez você não tivesse sendo exigente demais, nem imaginando coisas. A sua memória provavelmente estava certa. O filme que você conhecia podia realmente ter outra voz. E isso aconteceu porque, ao longo de décadas, aquele mesmo filme passou por diferentes distribuidoras, diferentes formatos e diferentes momentos da sua vida comercial. Bom, galera, a gente costuma pensar que comprar um DVD é simplesmente comprar o filme, mas aquele disco também é um registro de como aquele filme estava sendo distribuído naquele momento. A dublagem, a legenda, os extras, a imagem, menu, enfim, tudo aquilo pode contar uma pequena parte da história de como aquele conteúdo chegou até aqui no Brasil. Então, gente, da próxima vez que você colocar o DVD antigo, ouvir uma voz diferente daquela que você lembrava na televisão, não começa a pensar não, mas não era assim. Talvez você possa olhar para isso de uma outra maneira, porque aquela diferença, ela não necessariamente é um erro. Às vezes ela é justamente uma pista de que entre o cinema, a televisão e a mídia física no geral, aquele filme teve uma história muito maior do que a gente possa imaginar. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal, que isso ajuda demais. Se você quiser ajudar ainda mais o canal, também dá uma olhada aqui no clube de membros com vários benefícios muito legais, e também dá uma olhada nesse linkzinho aqui do site do Rebobinando Disco com todos os links comissionados. Entra por esses links, faz suas compras, qualquer coisa que você queira comprar por lá, você não vai pagar mais nada por isso, às vezes tem até uns descontos bem legais, e a cada venda o canal ganha uma pequena comissão e isso ajuda indiretamente também aqui. Bom, e agora eu quero saber de vocês, hein? Qual filme você lembra de ter assistido com uma dublagem e depois encontrou outra? Principalmente se foi no DVD, VHS ou na televisão, porque talvez aquela lembrança que você tem há anos seja justamente mais uma dessas histórias que a gente nunca parou para entender. Meu muito obrigado por chegar até aqui e nunca se esqueçam, hein? A mídia física resiste!